Então, meus irmãos, já estamos na quarta semana de Quaresma. É preciso que nós façamos bem atenção, porque o que foi que nos deu vida nova? Que nos deu vida nova foi o nosso batismo. Eu e vocês somos batizados. Nós que nascemos mortos, e já estou usando as palavras do Evangelho, nós nascemos mortos como filho da parábola, e o batismo nos deu vida. Quem mais nos deu a vida nova foi a nossa fé, que o Senhor mesmo Jesus concedeu ao nosso coração pelo poder do encontro pessoal com o Senhor. Toda pessoa que vive a fé, ela renasce, ela sai das trevas, ela sai do pecado e vem para a graça, e vem para a luz, e vem para a presença de Deus, e vem para uma vida de comunhão com o Senhor. Isso se chama vida, isso se chama entrar na presença do Senhor, entrar na glória de Deus. Então nós vivemos de maneira viva, de maneira salvífica, numa vida nova por causa do batismo que nós recebemos, por causa da fé que nós professamos. Mas tem uma terceira graça que o Senhor concede a cada um de nós para vivermos a vida nova, que é a vida do sacramento da confissão. Por isso que essas três últimas semanas, nós estamos nos preparando para nos confessar, para ir ao sacerdote, para dizer como filho da parábola: meu Deus, pequei contra o céu e contra a terra. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E quando a pessoa tocada pela palavra e arrependida de seus pecados e cheia do Espírito Santo, busca a confissão, ela renasce, ela restaura a vida, porque o que deixa a nossa vida morta, destruída, é o distanciamento de Deus. E o que nos faz nos unir a Deus é o arrependimento dos nossos pecados e a confissão dos nossos pecados e o desejo de viver na graça do Senhor. Vamos tomar o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Lá no início, o versículo 2, 1 e 2. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Amavam escutar a palavra. O versículo 2 diz: os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. E por que criticavam Jesus? Está aqui a crítica. O evangelista Lucas colocou, vamos ler juntos: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Esta era a crítica de Jesus, ou a crítica que fizeram a Jesus, porque Jesus acolhe a mim e a você que sou pecador. Porque Jesus gosta de estar conosco, porque Jesus nos ama do jeito que nós somos, porque Jesus nos perdoa, nos cura, nos orienta, nos liberta, nos conduz, e assim por diante. Esse é Jesus, o rosto maravilhoso do Pai. Jesus é o toque de Deus na terra. Quando foi que, de fato, Deus tocou a terra? Quando Ele se fez carne no seio de Maria. Quando foi que, de fato, Deus, usando de misericórdia poderosa, veio nos salvar? Quando Jesus, encarnado, pessoa divina, veio e ficou no meio de nós. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Essa é a misericórdia divina. E porque Jesus acolhia os pecadores, andava com eles, salvando-os, libertando-os, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus porque tinham inveja de Jesus. Aí Jesus contou 3 parábolas. Hoje nós só ouvimos uma parábola. A primeira parábola Jesus contou foi do pastor, que conta que um pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma, deixou as 99 e foi procurá-la. Quando encontrou, botou esta ovelha nos ombros e fez uma grande festa, porque a ovelha estava perdida e foi encontrada. É Jesus falando de nós, porque nós somos essa ovelha. Depois Jesus conta uma segunda parábola, conta de uma mulher
que perdeu uma moeda chamada dracma, e ela mexeu na casa inteira para encontrar esta dracma, esta moeda. E quando encontrou a moeda, chamou os amigos e as amigas, fez festa, porque a moeda estava perdida e foi encontrada. A terceira parábola é esta que nós acabamos de ouvir, do versículo 11 ao versículo 32, a parábola do Pai misericordioso. Então vejam, o filho que estava morto foi encontrado são e salvo. A primeira parábola é chamada a parábola da misericórdia. É o grande remédio que Jesus tem para você e para mim, misericórdia. A segunda parábola é chamada a parábola da intercessão. É o grande remédio que Jesus tem para você, a oração da igreja. Todas as orações da missa, todas as orações da igreja, elas são feitas ao Pai por você, por mim. Imaginemos, nós estamos aqui, mas o mundo inteiro hoje, dia do Senhor, domingo, celebra a Eucaristia. E para quem celebra a Eucaristia? Para glorificar a Deus e para receber a santidade de Deus. Em outras palavras, para que nós estejamos debaixo da graça divina. Por isso somos profundamente gratos à Igreja pela sua intercessão poderosa sobre a nossa vida. Então Jesus é misericordioso, a Igreja intercede, segundo remédio, e o terceiro remédio é a reconciliação. Este texto que vocês ouviram é o texto de como uma pessoa se reconcilia com Deus. E o que acontece quando a pessoa se reconcilia com Deus? O que acontece quando a pessoa se arrepende de seus pecados? O que acontece quando a pessoa busca a igreja e o confessionário? A palavra de Deus dá a resposta. Vamos tomar de novo o Evangelho, versículo 21, 22 e 23 e 24. 4 versículos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Aqui é a confissão. Mas veja o que o pai faz. O pai dá uma bronca terrível. Por que você fez isso? Se na próxima vez você pegar os bens que eu te der e esbanjar com prostitutas, e você voltar aqui na minha casa, você não entra mais. Não foi isso que o pai fez. Não é isso que o pai faz, nem comigo, nem com você. Veja o versículo 22, lindíssimo. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Por que a túnica? Aqui o texto bíblico diz: trazei a melhor túnica, mas o original diz: trazei a primeira túnica. Porque ele perdeu a túnica. Quem foi que perdeu a túnica? Adão e Eva no Éden. Quando Adão e Eva pecaram e nós pecamos nele, eles foram expulsos do Éden. E eles perderam a veste da imortalidade. Aí o Pai, de maneira muito bela, em Cristo, dá de novo a mim e a você a túnica. É por isso que quando a gente se batiza, criança, os catequistas dizem: tragam a criança vestida de branco, é um símbolo. A veste branca é a primeira veste, é a veste da imortalidade e da graça. Então, quando a pessoa se confessa, está arrependida verdadeiramente e profundamente, Deus dá de novo a túnica da imortalidade, a veste branca da alma. É como diz o profeta Isaías: se seus pecados são vermelhos como carmesim, se tornarão branco como a neve. Você se torna branco como a neve. É assim que o Pai quer tratar você, limpando você, purificando você, libertando sua consciência, seu coração, sua alma, dando uma paz profunda que ninguém pode dar, somente a graça da reconciliação. Mas o Pai deu uma outra coisa: ponde um anel no seu dedo. Que coisa linda! O que significa o anel? O anel do dedo é o símbolo, é o sigilo, é o sinal, é a marca. Porque o anel não é simplesmente o anel. No anel deve ter a marca do seu pai para assinar documentos, que antigamente não se escrevia.
escrevia-se e selava na cera lata com um anel. Então, a pessoa que se reconcilia com Deus, ela recebe o selo do Pai. O selo do Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age na pessoa que profundamente se deixa tocar pela palavra. O Espírito Santo, ele não opera no caos, ele não opera na bagunça, ele não opera na desobediência, ele não opera na pessoa indecisa, ele não opera na pessoa distante. O Espírito Santo, ele atrai você para que quando você decidir ir para os braços do Pai, quando você decidir reconciliar-se com o Pai, quando você decidir voltar para o Pai, aí você recebe uma marca profunda da graça divina que nunca lhe será tirada. É o poder e a ação do Espírito Santo. Mas o Pai deu uma outra coisa que vocês acabaram de ver no Evangelho: sandálias nos pés. Que coisa linda! O que é a sandália nos pés? A sandália é o sinal da graça do anúncio. Você se torna instrumento da mesma graça que você recebeu. Acabamos de escutar a segunda leitura. São Paulo falou disso: reconciliai-vos com Deus. Nós nos tornamos embaixadores deste ministério. Reconciliai-vos com o Senhor. Toda pessoa que é atingida pela misericórdia divina, pela intercessão divina, pela reconciliação divina, ela se torna instrumento da graça. Ninguém consegue ficar com a graça guardadinha para si, porque isso seria o máximo da elegância do egoísmo. Somente os egoístas guardam a graça de Deus para si. Somente os egoístas não transmitem o amor de Deus. Somente os egoístas não falam das maravilhas de Deus, mas a pessoa que verdadeiramente foi atingida pela graça, que foi alcançada pela graça, ela recebe sandálias para anunciar. Porque nenhuma pessoa misericordiada, nenhuma pessoa alcançada, nenhuma pessoa tocada guarda a graça para si. Mas tem uma última coisa que o Senhor fez. Versículo 23. Trazei um novilho gordo e matai-o. Sabem que esse novilho gordo? Nosso Senhor. Ele contém todo o graço, toda a gordura, isto é, todo modo de salvar. Nele tem vida, nele tem glória, nele tem unção, nele tem salvação. Então, uma pessoa que se reconcilia com o Pai recebe de novo o Salvador. Recebe de novo a graça de viver sob o senhorio do Salvador. É isso que nós queremos viver e celebrar na Páscoa. E não só na Páscoa, na nossa vida inteira. Queremos viver debaixo da graça divina. O Pai mandou o seu Filho para que, morrendo, destruísse nossa morte. Para que, ressuscitando, desse de novo a nós a vida. Por isso vamos passar esta quarta semana de Quaresma procurando fazer um bom exame de consciência para fazermos a nossa confissão sacramental. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador